Olá, boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Nós queremos aqui cumprimentá-los, não é? A todos aqueles que estarão conosco nessa live, aqueles que vão estar assistindo ela posteriormente através aqui do nosso Instagram, também através do nosso canal no YouTube, CETADB. Para nós é uma satisfação nós podermos estar juntamente com todos nesta que é a nossa aula de número 133, né? A aula de número 133. E eu já quero ler um texto da Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 13, o texto diz assim: E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Esta é a palavra que li, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu li dos versículos 13 até o versículo de número 16. Hoje nós teremos aqui a nossa aula já, essa é a segunda aula que nós estamos tratando a respeito de uma nova série de perguntas e respostas, não é? Desta feita, nós estamos com as práticas eclesiásticas, usos e costumes sérias de perguntas e respostas, essa equivale a número 1, né, que é práticas eclesiásticas, usos e costumes. Prontinho. A paz do Senhor, pastor Espírito, tudo certo? Pastor Alex, tudo certo, graças a Deus. Estamos prontos aí para mais uma live aula, né? 133. Desse jeito. 133. Veja como o tempo passa. Eu estava olhando aqui agora. As perguntas que nós vamos trabalhar hoje aqui são perguntas que foram feitas há praticamente um ano atrás, né? Dia 3 de novembro, 3 de novembro, 10 de novembro, 17 de novembro. Veja como a quantidade, não é, de questões levantadas pelos São muitas perguntas, né? Grandes, né? Com certeza. Como diria a um certo rei aí, né? São tantas e tantas, né? Desse jeito. Olá, boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Nós queremos aqui cumprimentá-los, não é? A todos aqueles que estarão conosco nessa live, aqueles que vão estar assistindo ela posteriormente através aqui do nosso Instagram, também através do nosso canal no YouTube, CETADB. Para nós é uma satisfação nós podermos estar juntamente com todos nesta que é a nossa aula de número 133, né? A aula de número 133, e eu já quero ler um texto da Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, eu vou ler aqui a partir do versículo de número 13, o texto diz assim: E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Esta é a palavra que li, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu li dos versículos 13 até o versículo de número 16. Hoje nós teremos aqui a nossa aula já, essa é a segunda aula que nós estamos tratando a respeito de uma nova série de perguntas e respostas, não é? Desta feita, nós estamos com as práticas eclesiásticas, usos e costumes sérias de perguntas e respostas, essa
equivale a livro 1, não é? Que é práticas eclesiásticas, uso e costumes. Prontinho. A paz do Senhor, pastor Ciro, tudo certo? Pastor Ex, tudo certo, graças a Deus. Estamos prontos aí para mais uma live aula, né? 133. Desse jeito. 133. Você veja, como o tempo passa, eu estava olhando aqui agora. As perguntas que nós vamos trabalhar hoje aqui são perguntas que foram feitas há praticamente um ano atrás, né? Dia 3 de novembro, 3 de novembro, 10 de novembro, 17 de novembro. Veja como a quantidade, não é, de questões levantadas pelos São muitas perguntas, né? Grandes, né? Com certeza. Como diria um certo rei aí, né? São tantas e tantas, né? Desse jeito. Eu quero aproveitar aqui, pastor, que eu já vi que o pastor Evandro Carlos, ele entrou aqui na live, está conosco. Eu até mandei uma mensagem para ele perguntando se correu tudo bem na cirurgia, mas nem vi, que eu agora estou... Eu falei com ele há pouco aqui, antes de iniciarmos a live, ele mandou um áudio, está bem, já está se recuperando da cirurgia. Enfim, Deus, como eu disse para ele, Deus tem cuidado de cada detalhe. Louvado seja Deus. E nós ficamos felizes aí pela pronta recuperação da saúde do pastor Evandro. E estaremos com ele, né? Estaremos com ele. Dia, eu não me recordo agora, se é 25 ou 26, né? Dia 25 ou 26, nós vamos estar lá em Palmas, na verdade. Maravilha. Realizando uma formatura de um dos núcleos do CETADB ali na região metropolitana de Palmas. Mas uma satisfação. Já deu um oi ali. Tá ótimo. Vamos avante. Os irmãos podem estar utilizando-se aqui do aviãozinho para poder convidar, né, outros irmãos para estarem conosco. Também você pode tirar um print desta tela, publicar aí no seu story, para que outros irmãos vendo também desejem estar conosco aqui. Nós vamos iniciar então a nossa pauta de hoje com uma questão levantada aqui pelo presbítero Felipe Peçanha. A questão que ele levanta é a seguinte: um casal ímpio. A mulher se converte e o seu companheiro não quer casar-se, porque ele não se converteu. É a proposta que ele está colocando aqui. É um estudo de caso, né? A mulher poderia batizar e participar do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, estar em comunhão na igreja? Essa é a tônica da questão levantada aqui pelo nosso companheiro de ministério, o presbítero Felipe Peçanha. Pastor Ciro, com a palavra. O texto que o irmão leu aí, no início da live, né? Lança aí luz, né, sobre essa questão, porque a gente tem que entender duas coisas, né? Paulo fala do jugo desigual, lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Claro que o jugo desigual não se refere especificamente a casamento, mas se refere a qualquer associação do fiel com o infiel, ou do fiel com a infiel, ou da fiel com o infiel. Ou seja, jugo desigual. Porque o jugo era lá, por exemplo, o boi, né, 2 bois, por exemplo, né, usados para arar a terra, eles formavam um jugo igual, né? Porque são 2 animais, mesma força, mesmo passo. Se fosse um boi com jumento, por exemplo, ficaria um jugo desigual. Então, Paulo usa essa figura para falar do seguinte: quando um servo de Deus se associa para ter comunhão com alguém que é infiel, ele se prende a um jugo desigual. Isso também se aplica ao casamento ou a qualquer outro tipo de sociedade que implique comunhão. Não é qualquer tipo de sociedade, porque senão nós não poderíamos nem viver nesse mundo, nem trabalhar numa empresa atuando com outras pessoas não crentes, né? Agora, quando envolve algo mais profundo, uma comunhão, uma troca mais íntima, né? Como acontece no casamento, por exemplo, isso é um jugo desigual. Agora,
O jugo desigual é quando um servo de Deus busca uma pessoa que não é servo de Deus. Ele, então, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo de tudo, ele vai em busca. É o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, né? Quando aqueles filhos de Deus, que eram jovens, pertencentes a uma linhagem piedosa, não eram anjos, como muita gente pensa. Isso é inviável do ponto de vista da interpretação bíblica. É impossível essa interpretação que muitos fazem, de que eram anjos, que os anjos possuíram mulheres. Isso é impossível, Deus não permite esse tipo de coisa, porque Deus impõe limites à ação do mundo angelical, né? Porque senão, imagina se os anjos pudessem possuir mulheres, o caos que seria. A turma fica assistindo muito filme, né? A turma Pois assiste muito filme e daí fica querendo... E tem muita gente, infelizmente, no nosso meio que crê nessas teses aí, mirabolantes. Mas não é esse o caso, eu só queria destacar ali a mistura que houve, quando aqueles jovens servos de Deus se uniram às chamadas filhas dos homens, que eram de uma linhagem de Caim, uma linhagem que não temia Deus. Então houve uma mistura, Deus não se agrada desse tipo de mistura. Quando alguém conhecedor da palavra vai buscar alguém que é ímpio. Esse caso da pergunta aí é diferente. Por quê? Os dois são do mundo, um deles se converte, né? Um deles se convertendo, ora, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, nesse caso, não leva em conta os tempos da ignorância. Essa pessoa está salva. Agora, a pessoa está salva, ela vive numa união estável, né? Ela tem filhos, por exemplo, ela vai abandonar toda a sua vida porque se converteu? Não. A salvação, antes de tudo, é pela graça. A pessoa está salva. E aí, essa passagem que o irmão citou, se ler todo o capítulo, fica claro que a mulher salva, ela não deve se afastar do marido, mesmo ele sendo descrente. Isso não é julgo desigual, porque os dois não eram salvos e um dos dois se converteu, né? E aí o que acontece é que a mulher, Paulo diz que se ela é salva, ela santifica o marido. Mas em que sentido? Não é que ela torna o marido salvo, é que ela serve de exemplo. Ela serve de exemplo para o marido e ele pode vir a ser salvo através do exemplo dela. Então ela não deve deixá-lo, a Bíblia diz. Então a pergunta aí, quando fala marido, ou melhor, deixa eu localizar aqui, que eu tenho um roteiro aqui, o casal ímpio, né? A mulher converte, o seu companheiro ímpio não quer casar. Então, aí é complicado, né? Se ele é ímpio, mas eles são casados, o que ela pode fazer, segundo o próprio conselho de Paulo, é dar o exemplo de uma vida santa, santificar o marido, né? Entre aspas, não é santificar de fato, porque quem santifica de fato é o Espírito Santo. Então tem que entender isso dentro do contexto. Esse termo aí no grego, na construção frasal grega, no contexto imediato, e também claro à luz de toda a Bíblia, significa dar o exemplo de uma vida santa e tal, para que o marido possa vir a ser convencido pelo Espírito Santo e vir a ser salvo. Mas enquanto isso, ela não deve deixá-lo. Agora, se ele a deixar, é outro caso. Se ele a deixar, Paulo falou. Aí exatamente. Se ele fizer isso, é outro caso. Agora, a mulher não tem necessidade de deixar o marido, a menos que seja um caso como nós abordamos aqui em outras questões, de espancamento, de abandono, né? Nesse caso, aí ela tem liberdade também para deixá-lo, né? E até buscar aí uma situação melhor para a sua vida futura. Mas então, o que é importante aí para essa questão que eu vejo é não confundir, porque muitos confundem o jugo desigual com essa questão aí. O jugo desigual é quando alguém que conhece a palavra busca, né, enroscar-se aí com algo que exatamente. No caso aí, eu não vejo dificuldade para que essa irmã, né, participe,
normalmente seja um membro da igreja, né? E continue em oração pelo seu marido e não precisa deixá-lo, né? A menos que aconteça outra questão aí. Maravilha, meu pastor. Rafael Stolpa, ele fez uma aplicação, levantou uma questão a respeito de uma aplicação. E a questão dele envolve futebol. Então vamos deixar as paixões palmeirenses de lado, né? Vamos até porque não tem mais importância, né? Já os justos florescem com o Palmeiras, né? Desse jeito. Como fazer a aplicação na vida cristã da palavra porfia e emulação, que são obras da carne, e o significado é jogo, disputa e rivalidade? É o caso do futebol? Eu penso que não tem a ver, né, diretamente com esse tipo de coisa. Porque porfia e emulação, quando Paulo menciona ali, falando das obras da carne, né, porfia, o termo significa, tem a ver com luta, né, até se buscar no dicionário, eu estava aqui verificando, no dicionário, porfia significa luta por alguma coisa desejada, também por outro. A barulheira aqui. Competição, rivalidade, disputa. Contenda obstinada de palavras, discussão, disputa, polêmica. Alteração, mudança do estado normal. Qualidade do que é persistente, insistência, perseverança, tenacidade. Insistência insensata ou importuna, teimosia e obstinação. Então, tudo isso tem a ver com porfia. No caso de emulação, o dicionário define como sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou a superar outrem. Competição, disputa, concorrência, atitude que determinada por rivalidade, competição, ciúme, inveja, leva alguém a recorrer à justiça em busca de um direito que sabe inexistente. Então, porfia e emulação tem a ver com isso, né? O significado. Não tem a ver diretamente com jogo, aí no caso de futebol, né? Claro que o jogo de futebol também pode ter esses elementos, né? Mas os termos em si não se aplicam diretamente a isso, né? Na questão das obras da carne. Com certeza. Se eu fosse cantor, eu até me arriscava de cantar. Se eu porfiarei por uma terra de alegria. Porque porfiar também tem esse sentido positivo, né? Não é só... Claro que Paulo aqui, quando ele fala das obras da carne, ele está se referindo à luta, né? A luta em glória, né? A luta aí por inveja, competição. Não é porfiar no sentido de perseverança. Aí no hino da harpa cristã tem a ver mais com perseverança, né? Com certeza. Eu vou continuar insistindo, né? Sejam as dificuldades que apareçam, seria como que perseverar. Mas talvez o nosso companheiro aqui, o Rafael, não foi explícito naquele que ele queria colocar, porque em algum momento eu fiquei pensando que ele estivesse querendo fazer uma analogia com o próprio futebol. Então, ele poderia ter simplificado a pergunta, tipo assim, e esse negócio de futebol, o crente pode mexer com esse negócio? Eu acho que mais ou menos... Eu acho que a questão dele, né? A questão do futebol é quando envolve realmente a pessoa se deixa dominar, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, né? Por nenhuma. Então, a questão do futebol é que há pessoas que se deixam... A gente já respondeu perguntas aqui sobre isso. Eu até contei na ocasião a minha experiência, né? De que eu já fui, na adolescência especialmente, eu fui um torcedor fanático. Então, eu me deixava dominar. Se o time perdesse, eu ficava uma semana sofrendo com aquilo. Se o time ganhasse, eu tinha uma alegria, eu ficava eufórico, assim, um tipo de vibração que eu não sentia nem quando eu estava na igreja. Então, realmente não é uma coisa normal, né? É uma coisa que atrapalha a comunhão.
Agora, hoje em dia, a gente sabe que há muita... as pessoas também usam o futebol, às vezes, como entretenimento, e tem lá um momento de descontração. E ao crente não é vedado, né? Ter um momento de descontração. Nós também não podemos ser pessoas assim. Claro, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, mas são esses momentos de descontração, muitas vezes, que nos fazem ter uma vida mais leve, né? A gente já abordou aqui em outra ocasião também aquela questão da síndrome de burnout. Muitas pessoas, às vezes, por terem uma vida muito voltada para o trabalho, né? Às vezes tem uma preocupação com isso que é importante, só que às vezes se esquecem de ter um momento também com a família, um momento até de um divertimento, de um momento de entretenimento, um passeio, até uma brincadeira, né? O pai, por exemplo, imagina um pai que tem um filho, brincar, fazer uma brincadeira de bola com o filho, chutar a bola com o filho, ou brincar de basquete, alguma coisa, né? Aqui no Brasil, futebol, mas lá nos Estados Unidos, o basquete também o pessoal usa muito, em outros lugares tem outros esportes. Então, isso não afeta, pode ser até benéfico, né? Para um momento de descontração. Agora, quando a pessoa põe o coração nessas coisas e às vezes aposta dinheiro também, porque hoje em dia tem muita gente que está ligada em dinheiro, em apostas, né? Para ganhar dinheiro e tal, aí já entra por um caminho perigosíssimo, porque isso sim tira a pessoa da sua posição, né, de servo de Deus. E a Bíblia diz, né, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens hoje, não é guarda o que terás, o verbo está no presente. Então hoje nós temos uma alta posição em Cristo. Nós temos uma coroa na nossa cabeça, digamos assim, e o inimigo quer tirá-la. E às vezes, através desses divertimentos, quando praticados de maneira exagerada, esse tipo de entretenimento, a pessoa põe o coração nessas coisas e deixa de fazer aquilo que é mais importante, aí isso sim se torna algo embaraçador a priori, talvez não seja um pecado, vamos dizer assim, mas não nos esqueçamos de que o autor de Hebreus, ele cita embaraço primeiro do que pecado. Ele disse, né, corramos a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, às vezes, algo que não é tão grave, digamos assim, mas é algo que pode embaraçar a pessoa e pode se tornar pior até do que aquilo que é considerado um grande pecado, né? Então, é nesse sentido que a gente deve ter cuidado. O nosso irmão, se ele fala disso, ele realmente tem razão. Temos que ter todo o cuidado. Mas o que eu quis dizer é que porfia e emulação não dizem respeito, né, diretamente a essa questão de futebol, etc. Ligação ao tema. Maravilha. Maravilha, é isso aí. Desse jeitinho. Até porque mês que vem tem Copa do Mundo. Né? Mês que vem não, já é esse mês, né? Eu vou falar uma coisa pro irmão. Eu vou falar uma coisa pro irmão com toda sinceridade. Tá aí uma coisa que para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque o Brasil está vivendo aí um momento crítico. Eu tô até mais preocupado com isso do que com a Copa do Mundo. Claro que, como patriota que eu sou, se o Brasil vencer, até é importante e tal, mas o jogo em si não me atrai, né? Com certeza. Então vamos lá. Vieira Daniene. Irmã Daniene. Daniene pergunta se a calça comprida... Irmã Daniene Vieira, conheço. Falar. Já respondemos várias perguntas dela, né? Isso. Sim, ela está perguntando aqui se a calça comprida é pecado. Pecado não é, né? Não tem nenhum texto na Bíblia que defina assim, um tipo de roupa como pecaminosa. Claro que, exceto se for algo indecente, indecoroso, e aí a Bíblia é muito clara, lá em 1 Timóteo, né, capítulo 2, ali Paulo menciona a questão da roupa, quando ela é indecente. Agora, um tipo de roupa especificamente, porque isso aí também vai depender da cultura, o tipo de... Por exemplo, aqui no Brasil nós temos esse tipo de vestimenta, mas lá para o Oriente é um outro tipo de roupa e eles consideram lá outro tipo de roupa como
roupa indecente, roupa de homem, roupa de mulher. Agora, posto isto, a gente tem que observar também a questão da nossa tradição, da nossa denominação. Nós sempre temos enfatizado aqui que nós temos um perfil, né? E esse perfil não tem como você, vou me rebelar contra isso. Não. Ou se você pertence a uma determinada denominação, a um determinado ministério, você precisa amadurecer a tal ponto de perceber aquilo que faz parte, em termos também de costumes, porque o perfil tem 3 aspectos, né? Teológico, eclesiástico e consuetudinário. Consuetudinário diz respeito, claro, a costumes, usos e costumes. Então, a Assembleia de Deus, ao longo dos anos, e dependendo da localidade, dependendo do ministério, ela foi desenvolvendo um tipo de usos, um tipo de costumes, de usos, que são praticados naturalmente. Então, ninguém que chega de fora, chega novo, né, que pega o bonde andando e vai sentar na janelinha e já quer mudar tudo. Não, você tem que chegar ali e falar, olha, aqui é o costume, eu tenho que andar aqui de acordo com isso. Às vezes você não está acostumado, mas é um tipo de coisa que, para quem é salvo pela graça e que renunciou a uma vida de pecado, porque é impossível a pessoa ser salva sem renúncia, por que já rejeitou tanta coisa, às vezes deixou o vício de lado, por que não pode também ter uma pequena mudança na sua vida com respeito a vestimenta, cabelo, essas coisas, que diz respeito ao uso e costumes. Então, a calça comprida em si não é pecado, mas a Assembleia de Deus tem esse costume. E, infelizmente, nós temos ouvido aí algumas pessoas hoje em dia dizendo, não, aqui é a Assembleia de Deus com doutrina. Quem diz que a igreja não tem costume é porque também a parte doutrinária, alguma coisa não está boa. A gente observa que esse tipo de igreja que diz que é sem costumes, muitas vezes acaba fazendo concessões e quando nós vamos observar melhor, a gente vê que na parte doutrinária também essa igreja não está boa. Uma dessas igrejas que o próprio pastor falou que era uma igreja sem costumes, não me pergunte qual, né? Ele disse isso e falou que, olha, a mulher aqui não precisa se preocupar, pode usar qualquer tipo de roupa, ninguém está preocupado. Só que aí as coisas foram avançando, né? As mulheres começaram a usar um tipo de roupa um pouco diferente do que é a que nós conhecemos nas igrejas, né? E aí, dali a pouco, começou a aparecer ali umas coisas mais transparentes, muito apertadas, marcando o corpo. E aí o pastor quis voltar atrás. Falou, irmãos, eu falei que não tem costume, também não vamos exagerar, né? E tal, as irmãs, olha como as irmãs estão. E aí, só que era tarde demais, né? Porque esse tipo de concessão é perigosa. Eu acho que a igreja deve manter-se com uma identidade, um perfil, uma identidade em termos de vestimenta também. Então, a questão aí não é de ser pecado ou não, né? A questão toda é observar qual é a tradição. Agora, muita gente pergunta, mas então, se o crente vai para a praia, como que ele vai? Se o crente, a irmã, tem um trabalho que ela precisa movimentar-se, subir uma escada e tal, como que faz? Ela vai ficar de saia? Veja, aí é a questão do bom senso, porque nós temos um padrão de vestimenta para o nosso culto. Há obreiros que são um pouco exagerados, falam, não, crente assembleiano é a mesma roupa em todo lugar. Então, às vezes, se eu preciso ir para a praia, por exemplo, eu quero dar um passeio, não vou nem entrar no mar, mas eu vou dar um passeio na praia. É pecado andar na praia? Não. Mas imagina eu de terno e gravata, já que a roupa tem que ser... Eu, quando eu vou à igreja, eu vou de terno e gravata, porque é a tradição. Até porque eu sou obreiro, né? O obreiro, geralmente, ele está de terno e gravata no culto. Mas imagina se eu aplicar isso para tudo. Não, eu já ouvi falar de casos, né? E casos, às vezes, próximos de mim, que eu realmente verifiquei que é verdadeira história, não há invenção. O camarada,
era até alguém aí bem próximo, não vou mais dar dicas, senão o irmão é capaz de descobrir. Mas o camarada levantava todos os dias às 2 horas da madrugada para orar. Só que aí o que ele fazia? Ele tomava um banho, colocava terno, né, gravata, porque ele dizia, olha, eu tenho que me apresentar a Deus da melhor maneira. Até para orar na madrugada ele punha terno e gravata. Então, tudo bem, é um direito que ele assiste, e cada um faz o que bem entende, né, da sua vida privada, mas é um exemplo, às vezes, de exagero, né? A pessoa achar que o crente não pode, eventualmente, usar uma roupa diferente. Então, a questão da calça comprida, se a irmã trabalha, por exemplo, num lugar onde ela tem que subir uma escada, ela usar uma saia, pode ficar numa situação desfavorável, né? Alguém, né? Imagine, no alto ali. Então, a calça comprida acaba sendo mais decente, nesse caso, se não for uma calça também que marca o corpo, porque a gente também não entra nessa... Hoje em dia tem essa conversa de cultura do estupro, né? Cultura do estupro. A mulher, ela veste a roupa que quiser, não tem nada que ver. Isso aí é conversa furada, né? Conversa fiada. Porque nós sabemos que homem e mulher são diferentes. E o homem, ele é atraído pelo que ele vê. O homem, psicologicamente falando, ele tem uma diferença em relação à mulher. A mulher também é atraída pela visão, não vou dizer que não seja, mas a mulher ela é muito mais atraída, sexualmente falando, pelo que ela ouve, pelo olfato, né? Um perfume, alguma coisa, também pela visão, mas o homem muito mais. A mulher é mais subjetiva, mas o homem não. O homem, o homem é como se fosse um caçador, vamos dizer assim, né? Isso no mundo animal também é assim. Então, o homem, o que acontece? Ele é estimulado pela visão. Então, se uma mulher está com uma roupa colada ao corpo, uma roupa transparente, isso aí, sem dúvida nenhuma, vai despertar no homem, por mais santo que ele diga ser, ele se sente atraído pela mulher, né? Não tem como, às vezes o olho te trai, né? Você é atraído você quer desviar, mas a pessoa usa uma roupa tão... Eu já vi isso acontecer na igreja, por isso que eu falo. Às vezes a gente vê alguns irmãos que eles não... Tem irmãos que não conseguem nem disfarçar, né? Eles são assim, você percebe. E aí muita gente vai falar daquele irmão. Claro que ele também está errado, porque há pessoas que estão, às vezes, com a mente contaminada. Mas se a mulher usa um tipo de roupa assim, ela acaba também incentivando esse tipo de coisa. Então é por isso que nós falamos também, e a Bíblia diz, né, que o traje da mulher deve ser com pudor e modéstia. Por que a Bíblia fala da mulher e não fala do homem? Se bem que quando Jesus falou lá do adultério, ele fala se um homem atentar numa mulher, né? Aí muda de lado. Mas por outro lado, quando fala da roupa, fala da mulher, não fala do homem. Por quê? Claro que o homem também tem que ter cuidado com a sua roupa. Mas ali Paulo sabia, como servo de Deus e como um grande estudioso que era também dos comportamentos, ele sabia o quanto o homem pode ser estimulado pela visão. Então, por isso que o traje da mulher deve ser com pudor e modéstia, não é um traje provocativo. Então, isso a gente deve observar. E tem a questão da tradição, que esta, claro, é mantida no nosso ambiente de culto. Isso aí, claro, a gente vai para um culto, a irmã sabe qual é a roupa que ela usa, o homem sabe qual é a roupa que ele usa, ele não vai usar qualquer tipo de roupa também, mesmo aquele que não é obreiro, assim, pastor, evangelista, presbítero, ele também vai ter um cuidado, ele vai observar, ele vai ver que na casa de Deus não é um lugar, não é como se ele estivesse indo para um show ou para um jogo de futebol, é um local de culto, então é um local que deve ser respeitado, né? Então não é qualquer tipo de roupa que você vai utilizar, né? Então eu vejo que tem que ter também cuidado. Vai para uma praia, claro, é uma roupa mais leve, você está na sua casa, dentro da sua casa, ninguém tem nada que ver com a sua vida, você está com uma roupa ali também mais leve, à vontade, dentro da sua casa, né? Agora, tem que ter cuidado também com os mais fracos, tem que ter cuidado com o bom testemunho. Então, tudo isso tem a ver com o equilíbrio da vida cristã. Vou parar por aqui que eu estou falando demais. Pronto. Muito bem, mas tá aí, esse é o caminho.
Esse é o caminho. Você citou um negócio ali, eu me segurei aqui, mas é porque tem uns camaradinhos que usam umas roupas meio apertadinhas, né? Então, é isso bem aí. apertadinhas, umas camisas assim, bem apertadinhas. Pois é, Um esse tipo camada de coisa. barrigudo, pançudo, rapaz, os cabas colocam umas camisas assim. Não é porque engordou e os botões estão querendo estourar, é porque o cara quer, entendeu? Mostrar que é o bacana. E aí fica um negócio bem ridículo, mas É falta de bom senso, né? Jesus vai cuidando dessa gente. Bora lá, vamos lá. Cobrar para pregar, meu pastor. Cobrar para pregar e louvar. Já não é ostentação? É ostentação, é errado, claro. Mas a gente sempre fala que isso aí é uma faca de dois gumes, né? Claro que aquele que é chamado por Deus não precisa cobrar, não precisa estabelecer preço para fazer a obra de Deus. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento que não tem a ver com o assunto específico diretamente, mas lança luz, né? Como ilustra, vamos dizer assim, que é o caso lá de Daniel, quando ele foi chamado para interpretar aquela escritura na parede, e ele ali, ele recebeu de Deus a revelação, mas ele, na verdade, o rei quis oferecer-lhe, né, presentes para ele fazer isso. E ele não aceitou, ele falou assim, não, o Deus dos céus dará a interpretação e tal, e ele apresentou qual que era a interpretação, né, mene, mene, tekel, o farsim e tal, pesado fosse na balança, fosse achado em falta. Então ele deu a interpretação e ele rejeitou os presentes que o rei quis lhe dar para apresentar aquilo. Só que tem um detalhe, depois que ele apresentou, se você ler o texto com atenção, o rei deu os presentes para ele do mesmo jeito, porque vieram lá, trouxeram os presentes e ele recebeu. Alguém pode dizer, então é uma contradição, que absurdo, o camarada não recebeu e depois o rei veio, trouxe e ele aceitou. Como assim? Ele mudou de posição? Não é que mudou de posição. É o conceito que ele tinha, né, sobre fazer a obra de Deus sem cobrar, porque o que Deus estava dando era de Deus, né? Então ele entendeu que não deveria cobrar para fazer. Só que depois ele aceitou o presente, porque aquele presente já não era mais algo assim que era uma condição para ele falar. Não, ele já tinha falado livremente. Aí ele recebeu uma oferta, né? Vamos comparando com o dia de hoje, ele não cobrou o cachê, mas ele aceitou uma oferta. Então é o que eu digo. A gente, claro, imagina, você é convidado, você deixa a sua família, você deixa a sua igreja local, você vai deixar o seu trabalho muitas vezes, né? Você está fazendo um projeto, alguma coisa, você vai para um evento desse, você tem que estar ligado ali, é difícil você se desligar. Hoje em dia, claro, a gente trabalha mediante teletrabalho ou nômade digital, a pessoa consegue trabalhar em qualquer lugar onde ela está. Mas num evento desse, às vezes, dependendo, você não tem como se desligar, você está preso ali, você está dando atenção para os irmãos. Então, tudo isso que você faz, você está indo de boa vontade, só que a igreja deve reconhecer. Reconhecer como? Claro, hospedando bem, recebendo bem, com simpatia, com alegria, tendo pessoas que sabem fazer esse trabalho, né? Pessoas educadas, pessoas benevolentes, pessoas que estão fazendo isso com boa vontade, porque o irmão sabe que a gente aí já experimentou de tudo, né? No tempo que a gente está aí na estrada, digamos, atendendo a alguns convites e tal, a gente já pegou casos aí de pessoas que estavam fazendo com uma vontade e demonstra isso para você, né? Demonstra. Então isso é muito negativo. Então eu penso assim, nós não devemos cobrar, mas quem convida, tem até um pastor famoso aí, que diz o seguinte, olha, quem convida deve dar banquete, porque você convidou alguém. Se você convidou essa pessoa, você tem que tratar essa pessoa como convidada, né? Não é a pessoa que está se oferecendo, você que convidou, você enviou um convite. Então, se você convidou, receba bem, trate bem e também dê uma oferta. Agora, oferta o nome já diz, né? O termo
não tem valor estabelecido. É aquilo que a igreja pode. E a igreja deve dar o melhor que ela pode, né? Agora, por muitas igrejas falharem nessa parte, alguns camaradas aí que vivem disso, que estão aí viajando para lá e para cá, eles dizem, quer saber de uma coisa? Eu não vou sair da minha casa, deixar minha família e tal, ficar um tempo fora, para chegar lá o camarada não me dá nada. E, então eu vou estabelecer um valor. Então, para que não seja necessário esse tipo de cobrança, que eu acho realmente desnecessária, né? E às vezes até faz com que se torne um negócio, né? A itinerância, a pregação itinerante, ou aquele que também louva a Deus de maneira itinerante, acaba se tornando um negócio. Então, para que isso não aconteça, a igreja que convida, o líder que convida, ele tem que ter essa consciência. Claro que eu estou aí, por graça de Deus, ministrando há algum tempo, viajando, desde os 19 anos de idade que eu viajo, foi aumentando com o tempo, teve uma época que eu viajei muito mais, depois eu dei uma pausa, depois equilibrei um pouco, mas são aí muitos anos, desde os 19 anos, eu estou com 52, então a gente percebe que foi havendo um amadurecimento também, nesse sentido. Claro que há muitos exploradores, mas também a igreja amadureceu no sentido de saber que, ao convidar alguém, ela deve, claro, pagar todas as suas despesas e também dar uma oferta. Eu acho que isso aí é o mínimo, né? Que você faz quando você convida alguém. E tratar muito bem. Eu acho que isso aí, às vezes, a oferta, às vezes, nem é tão alta, mas quando a pessoa é bem tratada, ela se sente bem. Ó, saí da minha casa, mas estou sendo aqui bem tratado, né? Eu nunca me esqueço de algumas viagens que eu fiz com o mestre Antônio Gilberto, né? Uma pessoa muito desapegada e tal, mas, infelizmente, eu tive alguma experiência com ele em que ele foi maltratado. Maltratado. Pagaram oferta com ele num saquinho cheio de moeda. Literalmente. Já teve esse caso que eu contei por irmão, né? E teve outro também, teve um que ele ficou doente, ele estava doente, né? Estava muito mal, e ele não tinha condição. Ele ministrou a primeira aula, e eu vi que ele não tinha condição, ele estava sem voz. Aí eu falei com o irmão, falei assim, irmão, vamos, o pastor Antônio Gilberto tem uma certa idade, irmão, não se preocupe, eu estou bem, se não quiser eu posso dar aula no lugar dele e tal. Não, mas que absurdo e tal, nós convidamos, ele tem que dar a aula, o povo quer ouvir. Mas, meu irmão, e tal. E aí, com muito custo, eu tive que convencer o irmão. Aí, depois, o mestre Antônio Gilberto me agradeceu. Mas foi algo, assim, de Deus, né? Porque eu tive a oportunidade de retribuir. Porque, numa outra ocasião, eu passei mal. Veja, eu, bem mais jovem, tal, mas passei mal. Tive um problema, um desarranjo. E ele deu todas as minhas aulas. Eu só dei uma aula, eram 3 para mim, 3 para ele, ele deu 5, eu só dei uma. E aí, nesse outro evento, eu tive a oportunidade de retribuir, mas foi com muito custo, porque o irmão não queria aceitar de jeito nenhum. Não, que absurdo e tal, convidamos. Mas, meu irmão, tem que entender, a pessoa não está bem de saúde, a voz dele não está boa. Eu percebi. E aí ele me agradeceu, falou, irmão Ciro, eu estava orando a Deus, preocupado, como que eu iria fazer, pedindo graça a Deus. Então ele ficou muito agradecido, né? Então é isso, pastor. Tá Hércules. É uma faca de... Sem dar muitas dicas para não ficar muito... É uma faca de dois gumes, né? Eu não concordo realmente com... Sem desculpe. Eu fiz uma viagem certa feita com um pastor, nós rodamos 1.000 quilômetros. E aí ele era o pregador do evento lá, pregou sexta-noite, sábado, domingo pela manhã, domingo à tarde e no domingo à noite. Aí à noite, quando acabou o culto, a festa e tal, o irmão que o havia convidado para o evento chamou ele numa sala, ele estava junto, aí perguntou qual era o carro que ele tinha. E aí não vou dizer qual era o carro, porque senão a turma já vai saber quem é. Aí o carro dele era um carro que fazia uma média de 7 km com 1 litro de álcool, que não era etanol ainda, não era álcool. Aí o camarada fez a conta e tal, passou para o tesoureiro pegou e deu o dinheiro do álcool, do carro. Aí o pastor pegou o envelope, agradeceu e tal, falou, irmão,
o meu carro depende de álcool, mas eu dependo de arroz, feijão, carne, legumes. Eu preguei 6 mensagens, o povo se fartou e tal, mas amém, Deus abençoe. E aí, ele, na saída, né? Ele, na verdade, não quis nem dormir na cidade, porque o hotel já estava pago, né? Ele não quis nem dormir. Nós viajamos de volta, né? 1.000 quilômetros. E ele disse, eu nunca mais volto lá. E rebuscando agora na memória, rapaz, ele nunca mais foi naquele lugar mesmo. Entendeu? Mas foi muito mal recebido, a verdade é que foi. E o pastor ainda quis ser agradável e fez uma brincadeira muito desagradável. Ficou ruim. Né? O que já não estava sendo bom ficou pior. Eu fiz uma outra viagem daí com um outro pastor. Nós rodamos, aqui dentro do Paraná, nós rodamos aproximadamente 140 quilômetros. E aí, quando acabou o evento, o irmão deu um envelopinho e dentro do envelope tinha uma nota de R$50. Né? O carro era um carro a gasolina, que para poder cumprir esse trajeto de ida e volta, ele precisaria de pelo menos ali, eu imagino que pelo menos 20 litros de combustível, que só na gasolina já não dava. O cinquentão, como nós estávamos em 3 dentro do carro, nós comemos cachorro-quente, tomamos uma Coca-Cola e morreu o cinquentão. Mas quem anda no Paraná, agora nós estamos sem pedágio aqui, né? Mas já vai voltar. O fato é que os pedágios do Paraná são os mais caros do país. E à época, os cinquentão só pagavam pedágio para ir, não pagavam pedágio para voltar. Então a gente tem essa questão. Talvez seja esse o motivo do porquê muitos já estipulam o valor, para não passar o tipo do constrangimento. Ainda que também tem os abusados, né? Tem gente que é abusado demais da conta. Mas aí cabe ao líder da igreja não colocar o chapéu onde a mão não alcança para poder recolher depois, né? Se não tem condições de pagar a fortuna que essa gente cobra, é só não convidar. E aí eles baixam o preço. Desse jeito aí. Vamos seguindo aqui então, meu pastor. O Eduardo levantou uma questão que também essa aqui é bem recorrente. Fazer uma tatuagem e depois se converter é pecado? E se essa pessoa tiver uma tatuagem antes de vir para a igreja? A gente respondeu uma pergunta parecida com essa, nesse sentido, foi. Na semana passada. Veja, isso aí, de certa maneira, se encaixa com aquela pergunta que a gente já fez, já respondeu, perdão, aquela resposta que nós já demos sobre a questão da pessoa que se converte, né? Do casal do mundo em que um dos cônjuges se converte. A pessoa vem para a igreja, quem está em Cristo, nova criatura, essas coisas já passaram. A pessoa vem do mundo, ela vem muitas vezes com uma ela vem com uma história, né? E às vezes essa história, parte dela, é gravada no próprio corpo. Então, claro, a pessoa não precisa se preocupar com isso, né? A pessoa tem que se preocupar, sobretudo, com a sua alma, com a sua própria salvação. Em Cristo, isso é mais importante, né? Então, quem já tem, não precisa pagar, é claro, né? A menos que a pessoa queira fazer isso, que ela considere, olha, às vezes que hoje em dia tem determinadas tatuagens que podem chamar muita atenção, então a pessoa, para não passar por um constrangimento, porque as pessoas vão olhar, é impossível, né? Proibir as pessoas de olhar. Então, tem determinada tatuagem que chama atenção, só bate o olho, olha, você viu? E tal. Então, a pessoa pode se sentir constrangida, tem tatuagem que ela pode usar um determinado tipo de roupa para não aparecer, mas hoje em dia as pessoas fazem tatuagem até no rosto, né? Então, é bem difícil isso. Mas, se a pessoa vem do mundo, eu não vejo nenhum problema que a pessoa manter, não precisa pagar. Então, quem já tem, não tem o que fazer. Não precisa se preocupar com isso. Eu me preocupo quando a pessoa é da igreja e está querendo esse tipo de coisa. Não, eu quero fazer uma tatuagem e tal. Eu não vejo nenhum sentido nisso, né? Claro que, biblicamente falando, alguém vai dizer, tem aquele texto lá de Levítico e tal, aquilo ali
não se aplica diretamente a hoje, né? Alguém, para defender, também diz lá que Jesus, lá em Apocalipse 19, tinha uma tatuagem, que também é outro exagero, porque ali é uma passagem altamente simbólica, né? Claro, para apresentar uma realidade, mas a descrição ela é simbólica, não quer dizer que Jesus tenha, de fato, uma tatuagem, né? Então já é outra aplicação forçada para querer defender a tatuagem. A questão passa mesmo aí pelos bons usos e bons costumes. Então, houve um tempo que a tatuagem, claro, ela era muito mais rejeitada, não somente na igreja, mas por pessoas de bem, porque a tatuagem estava ligada quem usava tatuagem geralmente eram os prisioneiros, né? Na prisão e tal. Hoje em dia já tem uma indústria em torno disso, né? É um grande negócio a tatuagem, né? Então, há igrejas que não vem problema nenhum, há igrejas que até incentivam, há líderes eclesiásticos que fazem e até incentivam os seus membros. Agora, a nossa realidade aqui, assembleiana, a gente mantém ainda um padrão de uso e costumes, a gente tem ainda um costume voltado aí à modéstia, a não exibir-se, a evitar aquilo que é exótico, aquilo que é muito excêntrico, né? Então, nesse sentido, nós não incentivamos esse tipo de coisa. Agora, quem vem do mundo, já vem com tatuagem e tal, aí, uma vez salvo, né? As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, e a pessoa não precisa preocupar-se com esse tipo de coisa. Maravilha, pastor. Uma pergunta só que eu te faço. Você conhece alguém que faz uma tatuagem para não mostrar a tatuagem? Hoje em dia tem casos em que a pessoa... acontece muito, por exemplo, quando a pessoa está numa relação, né, amorosa e acha que aquele amor nunca vai acabar, vai durar para sempre, faz uma tatuagem. Já teve até atores, atrizes, né, que fizeram tatuagem no pé e no braço, com coração, com o nome dos dois, e depois teve que transformar aquele coração na cara de um leão, alguma coisa assim. Então, é uma forma de esconder a tatuagem anterior com outra tatuagem, né? E também existem formas de apagar, né? Mas não é tão simples, né? É uma coisa ainda muito complicada. Então, a situação que eu percebo, pastor, é justamente essa aí. O indivíduo está assim, aí ele pega e faz uma tatuagem no braço, ele já começa a usar só camisa cavada para tatuagem no dente. Aí faz o negócio ali na barriga, aí já começa a usar uma roupa mais curta, assim, para poder aparecer a tatuagem. Aí, vamos colocar que faça no pé. Aí já não vai usar mais meia, 3/4, né? Já vai usar um negócio em meio. Porque a pessoa que faz... E se for no pé, propriamente, vai querer usar sandália, vai querer usar chinelas, né, e tal. Igual as havaianas que eu estou aqui agora. Pensa no negócio. As pessoas, na verdade, fazem porque querem mostrar. E aí, querem mostrar. A minha preocupação é onde é que está o coração da pessoa, ou no que é que ela está colocando o coração, no momento que decide fazer uma tatuagem. Especialmente se for um crente. Porque se for um crente, não tem que estar pensando em fazer alguma coisa para que isso seja para se exibir, para se aparecer, para chamar atenção. Porque o que deve chamar atenção na vida de um crente não é esse tipo de coisa, né? São outras características que devem estar na vida de alguém que leva por sobrenome cristão. Mas vale tudo, a turma tem abusado, né? E tem uns que dão uma desviadinha, tem uns miseráveis que são assim, eles dão uma desviadinha, faz a tatuagem, aí volta para a igreja e se reconcilia. Aí fica com a tatuagem ali. E depois ainda junta com os outros, fala, ó, aqui minha tatuagem, ó, meu braço musculoso aqui, tá, o caba fortão, vai pra academia, faz ali, ó, como é que eu tô. Rapaz. Mas vamos lá. Para encerrar a nossa de hoje, jogar dominó é pecado? Veja bem, retomando algumas coisas que eu já falei hoje sobre essas questões, né? Questões similares, não nos é vedado, né? O divertimento, momentos de descontração,
tudo isso com moderação não nos é vedado, né? É até importante a gente ter alguns momentos para nos descontrairmos com a nossa família, você fazer um passeio com a família, você ter um momento dentro da sua própria casa. Eu, por exemplo, faço aqui brincadeiras com a minha filha, normal, desde que ela era criança, agora também. A gente também lê junto, a gente tem algumas interações. Então, não jogamos dominó, mas eventualmente poderíamos fazer isso também. Porque esse jogo em si, como passatempo, não teria problema. A questão toda do jogo é quando o jogo por exemplo, jogo de azar, o jogo valendo dinheiro, o jogo que domina a pessoa, né? É isso que é condenável para o cristão. Agora, o passatempo em si, palavra cruzada, por exemplo, claro que a palavra cruzada é mais importante ainda porque você ainda aprende, né? Dependendo, você está fazendo ali, está jogando, está aprendendo, né? É um passatempo, mas é um passatempo altamente importante porque você aprende. Enriquece. Então, enriquece. Agora, há coisas que você só passa tempo mesmo. Às vezes você precisa disso. Sua mente precisa também, porque a gente às vezes usa a mente muito para aprender e tal, e às vezes para dar um descanso à sua mente. Eu gosto de descansar minha mente lendo, né? É o meu passatempo preferido. Mas, eventualmente, eu posso brincar, às vezes estou com alguém da família, um amigo, alguma coisa, eu não veria problema, né? Então, em si, eu não vejo pecado, né? Agora, o jogo voltado por exemplo, o jogo de azar para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa, aí sim, aí está além de ser um passatempo, aí já é um tipo de coisa que eu considero pecaminosa. Já é uma coisa que está dominando a pessoa, né? Porque quem entra por esse caminho é porque já está dominado. É verdade. E a partir do momento que o indivíduo perde o domínio sobre essa questão, aí certamente já está se constituindo num tropeço. O pecado não é, às vezes, propriamente o jogo do dominó, mas outras coisas que poderão acompanhar o dominó, né? Sim, é verdade. As pessoas, as companhias com quem vai se jogar o dominó, as coisas que serão faladas enquanto a brincadeira está acontecendo. Essa é a questão. A questão é com quem você está fazendo isso e por quê, né? E qual é o objetivo, qual é a motivação. É por isso que eu estou falando, assim, vamos dizer que eu estivesse aqui dentro da minha casa, né? O Nilton está mandando um abraço aí. O Nilton está aí. O nosso abraço apertado, o suspiro dobrado. Amém. Nilton, grande amigo. Pastor Nilton Didini Coelho, de São Paulo, escritor da nossa casa também, né? Maestro, homem de Deus. Então, pastor Ex, a questão toda é a seguinte: se eu estou aqui na minha casa, o irmão está na sua casa, tal, com seus familiares, aquele momento de descontração, e tem um jantar com a família, e brinca, e conta causos, e brincadeira e tal, é um momento. Vamos brincar um pouco, vamos jogar dominó, vamos banco imobiliário, alguma coisa. Veja, não tem problema nenhum. É o momento ali da família. O dominó é um jogo bastante inocente, né? Não pode roubar que estiver jogando, né? Exatamente. Tem isso também. Agora, tem pessoas que são viciadas em jogo, né? Viciadas em jogo. Então, aí é problemático. Eu li uma vez um caso eu estava lendo um livro de um autor, me fugiu o nome agora, um autor americano, e ele contou o caso de uma esposa de um pastor, que eles lá nos Estados Unidos foram passar férias em Vegas, né? Las Vegas. E uma cidade muito bonita. O irmão Nilton já esteve lá, já me contou. O Nilton é uma pessoa aí que conhece bem os Estados Unidos, né? A filha mora lá e tal. Mas ele me contou numa ocasião, já tivemos juntos lá também numa ocasião, né? Atendendo uma escola bíblica. Mas ele foi uma certa ocasião para Vegas, para ali tem o Canyon ali perto, o Grand Canyon, né, e tal. E é uma cidade realmente com muitas atrações, mas também é a cidade do jogo, né? Agora, voltando para a história do pastor,
Ele foi com a esposa para ficar no hotel, para descansar. Só que a esposa resolveu ir num daqueles jogos lá, né? Que apostava com dinheiro, enquanto ele estava no quarto, descansando. Ela disse, vou dar uma descida, tal. Foi lá e jogou. Jogou lá, se interessou, aquilo gerou um fascínio nela, e ela acabou, depois daquilo, desenvolveu de maneira oculta. Ninguém sabia, porque depois essa irmã, infelizmente, se desviou, acabou se suicidando. Olha que caso trágico. E aquele irmão não entendia o que estava acontecendo. Quando ela morreu, que ele foi tentar descobrir, ele procurou várias pessoas e tal, e acabou descobrindo que ela era uma pessoa viciada em jogo. E todo o dinheiro que ele tinha guardado, ela ia gastando, ele não foi percebendo, e ela estava viciada em jogo, e acabou aí gastando boa parte do dinheiro da família nisso, e depois de tão envolvida que estava nisso, acabou até se suicidando, né? Então o jogo é terrível, não podemos brincar com esse tipo de coisa, brincar com o pecado, né? Então é essa distinção que a gente deve fazer. Podemos ter um momento de descontração, aí no caso, como eu falei, mas ter cuidado com o jogo quando ele se torna uma coisa dominadora, né? A gente aqui, quando reúne a tropa toda é meus filhos, genro, nora, sobrinhos. Aí a gente brinca de stop. Stop. Tem vários jogos interessantes, né? Que, inclusive, às vezes eu gosto daqueles que, inclusive, fazem a gente... Ajuda a raciocinar, a pensar, né? É verdade. Aqui tem feito isso. Mas aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque tem um povo que é ligeiro. A gente fica só aqui, o povo inventa a regra na hora, muda a regra. O povo aqui, a irmã Eliane está falando que ela sempre ganha. Eu não ia dizer nada, entendeu? Não ia dizer nada, mas ela já se manifestou ali. O povo cria regra, eles criam regra, inventa coisa, inventa palavra. Rapaz do céu, só Deus na causa. Mas é divertido e a gente passa tempos agradáveis aqui em família. Isso é muito bom. Com certeza. Pastor Ciro, as suas considerações finais, nós estaremos encerrando. E aí, a semana que vem, nós voltaremos aqui. Tem duas questões na sequência que dizem respeito ao que nós acabamos de falar. Então, nós vamos direto para essa aqui. Qual era o costume nos tempos de Jesus? Ele usava vestido? Olha aí. Essa é boa. Usar bermuda e calça. Olha. O costume da proibição de barbas surgiu a partir de quê? A base bíblica. E aí vai. Quarta-feira vai ser a nossa próxima aula, mas o senhor está com a palavra para as suas considerações. Agradecendo aí por participar dessa aula de número 133, agradecendo ao irmão pela oportunidade, todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui participando, que Deus abençoe grandemente o nosso cetário. E estamos aí, continuamos a oração aí pelo Brasil, né? Para esse momento que estamos passando, mas confiando que Deus vai dar uma solução para essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas, como a Bíblia diz, né? Maior é aquele que está conosco. Então, vamos confiar no Senhor. Com certeza. Eu tenho conversado com os irmãos aqui e tenho dito, Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? E a gente vai... O fato é que, de qualquer forma, a gente vai continuar trabalhando bastante. Não é porque, eu não sei se felizmente ou se infelizmente, para mim nunca foi muito fácil as coisas, né? Sempre foi muito batalhado, com muita batalha, com muita luta, e com muita perseverança, persistência, e dessa forma eu cheguei aonde estou hoje. E nada vai mudar, para mim nada vai mudar. Eu vou continuar e crendo que Deus está no controle, no comando, e, enfim, aquilo que o Senhor disser que sim, vai acontecer, e que Ele disser que não irá acontecer. Deixa eu mandar uma saudação só para esse pastor aqui, o Aristeu Augusto, lá de Portugal, é um grande amigo. Tá. Deus abençoe, Mauristeu. Espero revê-lo em breve. Ele está dizendo que ele tem que ser mais cedo. Pois é, pastor Aristeu, o problema é que se nós tivermos mais cedo, os nossos irmãos brasileiros vão estar nas igrejas ainda.
Por isso que a gente estipulou esse horário das 10 às 11, né? Por essa situação. Mas já pensamos em outros momentos de mudarmos, de fato, esse horário para um pouco mais cedo, a partir de 9 horas. Mas nós temos essa questão que 9 horas ainda é o horário que o pessoal vai estar no culto ou voltando, né, da igreja. Mas a gente vai acomodando a situação. Só para o irmão saber, todas as nossas lives elas ficam gravadas no Instagram. E no dia seguinte da realização da live, nós disponibilizamos no nosso canal CETADB no YouTube. Caso o irmão não possa participar online, não é ao vivo, pode também estar assistindo posteriormente através aqui do Instagram e também através do canal CETADB no YouTube. Pastor Ciro, transmita a nossa saudação, não é? A irmã Luciana, a irmã Júlia, Deus abençoe e continue, não é? Igualmente. E nós vamos avançando em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos. Muito obrigado pela participação. E nós retornamos com a nossa próxima aula aqui, quarta-feira, às 22 horas, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos. Amém.